Você tem o hábito de apertar ou ranger os seus dentes? Você pode estar sofrendo de bruxismo. Hoje conosco aqui, Dr. Marcos, para falar sobre esse assunto. Obrigado e bem-vindo ao Conceito Podcast. Obrigado mais uma vez, obrigado, Carlos, gente. Tamo aí. Oi para todo mundo. Carlos Albuquerque, nosso apresentador da Inter TV. Mais um vez aqui nos prestigiando, viu, Marco? Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde, para quem for de boa tarde, boa madrugada, boa noite, ao que você quiser assistir. Doutor Marcos, quando se fala de bruxismo, a gente vem outras coisas na cabeça da gente, né? Por que este nome? Bom, posso te falar, posso ser sincero. Trato o bruxismo, sei do bruxismo, mas eu não sei a origem do nome bruxismo, tá? Mas é o ato de ranger e apertar os dentes como se fosse uma válvula de escape do seu Eu acho organismo. que está no ranger aí o bruxismo, né? Ranger, né? Poxa, eu poderia ter pesquisado essa pergunta antes de vir. Sei tudo, sei o que faz, o que influencia o tratamento e tudo mais, mas a nomenclatura em si eu não sei a origem, Sônia, eu até preciso pesquisar. Okay. Eu vou ter que voltar aqui para falar a origem do bruxismo. O que causa? O que causa o bruxismo é uma vida, o que na verdade tem acometido todo mundo. Uma vida corrida, o excesso de telas, redes sociais, a gente vê tanta gente fazendo tanta coisa e aquela sensação de ser deixado para trás, os estresses, burnouts do trabalho. Então o organismo ele sempre tenta compensar isso de alguma forma, né? E a psicologia também traz muito isso, a questão do estômago, aí a gente tem as gastrites causadas pela ansiedade, que popularmente os pacientes chamam de gastrite nervosa, né? O intestino bem preso, e aí o corpo ele vai responder ao estresse de alguma forma. Ultimamente, nós temos visto um crescimento muito grande de pacientes que descontam isso na cavidade oral, com o ato de apertar muito os seus dentes, e aí apertando os seus dentes existem músculos que ficam contraídos ali o tempo inteiro, e a gente sabe que os músculos cérvicos faciais, eles estão todos interligados, pescoço, ombros, músculos da face. Aí vem as dores, né? E o ato de ranger os dentes, que para mim é um dos piores. Por quê? Porque quando você fica rangendo um dente ao outro, ele causa um desgaste. O esmalte não é uma estrutura renovável, que ela se renova. Uma vez desgastado, todos os seus dentes, um dentista tem que vir e reconstruir todos os seus dentes. E o problema é que geralmente esse ranger de dente é quando a pessoa está dormindo. Então ela... às vezes quando o dentista fala você tem bruxismo, a pessoa não discute sabe com o que dentista. tem, Não tem, exatamente. não tem. Mas aí a gente vê. E o nome assusta, né? Bruxismo, né? Eu não sou bruxo! Isso, não. Verdade. Porque existe o bruxismo e o apertamento durante o dia e existe o de vigília, que é durante a noite, né? E aí o paciente não sabe que ele tem. Por isso, quando é um paciente casado, por exemplo, eu peço a esposa ou o esposo para observar, né? Mas o paciente que é solteiro ainda dorme sozinho, né? Ele por si só, mas a gente vê sinais bucais disso. Nós vemos dentes trincados, nós vemos fraturas de dentes e antigamente nós tínhamos um material chamado de amálgama. Com certeza a gente já ouviu falar, que era aquela restauração, antigamente se falava obturação, prateada, metálica. Eu já tive, troquei todas aqui, mas eu tinha. E aquilo foi uma das coisas mais incríveis da odontologia, principalmente para a saúde pública, porque eram metais pesados, não cresciam bactéria em volta daqueles metais, só que eram estruturas extremamente duras, e são estruturas que elas socavam dentro do dente e ficavam presas ali, elas não eram coladas na estrutura do dente. Com o passar dos anos, nós passamos a recomendar a troca por uma queixa dos pacientes, tanto estética, e por uma queixa de excesso de fratura, porque as pessoas têm descontado esse estresse, esse apertamento, esse ranger de dentes, e com essa estrutura metálica ali dentro de uma cavidade, ocorrendo muitas fraturas, que é rotina de consultório, acontece essas fraturas, entendeu? Então, hoje nós indicamos aos pacientes a troca dessas restaurações até para prevenir fraturas se esse paciente ele tem um bruxismo. Ah, Marco, mas eu não tenho bruxismo. Geralmente é só você olhar os caninos, as presazinhas dos pacientes,
O canino, ele é para ser pontudinho. Se ele já está reto, se aquele sorriso já não tem aquele contorno, já está reto, o Carlinhos tá ali, se autoanalisando ali, ó. Eu tenho, tá pontudo. Se já tem aquela ponta desgastada, se os dentes já tem aquele aspecto desgastado, você tem sim, é um sinal clínico que você tem o bruxismo. Ah, mas eu não vejo. Bruxismo de vigília durante a noite. Mas a causa mesmo, ela é... Hoje dá para pôr o celular para gravar, né? Ela pode gravar. Dá para gravar o relógio, né? E hoje tem até anéis que fala se você ronca ou não, que traz essa vigilância do sono aí. Doutor, parece que o estresse e a ansiedade é o principal vilão. Hoje tem medicação para dar uma acalmada, automaticamente deve relaxar também, né? Exatamente. O remédio seria uma placa dentária? O que seria? Na verdade, ou uma medicação, um comprimidinho, umas gotinhas? Na verdade, a função... 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde. A função do dentista no bruxismo, como ele acomete a cavidade oral, primeiramente o diagnóstico e a conversa com o seu paciente. Então, a minha função frente ao bruxismo é primeiramente diagnosticar o meu paciente. Ou se ele já vem com alguma queixa, algum dente fraturado, algum ponto dolorido que dói muito, dificuldade de abrir e fechar a boca. Ah, Marco, eu estou dormindo e não estou descansando e tudo mais. Então, a gente tem essa conversa, mas principalmente ali a gente vê os sinais da cavidade oral, certo? E sim, o tratamento por parte odontológica é a proteção, para quem ainda não teve o desgaste excessivo dos dentes, e se a pessoa já teve o desgaste excessivo dos dentes, a reabilitação, que é reconstruir toda aquela parte que foi perdida. Mas aí já entra um tratamento multidisciplinar. Se aquele paciente está com uma extrema ansiedade, eu posso encaminhá-lo para um psicólogo. Se ele está passando por um momento difícil da vida, perdeu o emprego ou qualquer outra coisa do tipo, um ente querido, encaminho para o psicólogo e para um psiquiatra, porque para dar uma medicação, né? Eu posso entrar com alguma medicação calmante, mas no caso de urgência, e sim encaminhá-lo para o psiquiatra, que é a pessoa mais apta a fazer isso, né? Eu posso receitar relaxantes musculares de ações centrais que o dentista pode receitar, mas a gente tem que entender que a causa é o estresse e a ansiedade, boa parte da causa, cerca de 90% dessa causa. E o hábito também. Tem gente que tem hábito de ranger dente, pelo simples hábito de ranger dente, né? Então, a função do dentista frente a esse episódio de bruxismo, de apertamento, é o diagnóstico e a proteção da cavidade oral. E se tiver um sintoma maior, uma dor, o alívio dessa dor, mas tratar ali com outros profissionais, um fisioterapeuta, um personal trainer, porque geralmente são pessoas que estão ansiosas e a atividade física, ela alivia o estresse, alivia a ansiedade. Então, a gente tem a função do dentista é proteger e reabilitar frente ao bruxismo, né? E aí envolver, trazendo de volta a diminuir, que é extremamente difícil, né, gente? Como é que você vai falar para uma pessoa hoje para ela não ficar ansiosa? Como é que você vai falar para uma pessoa hoje para não estressar? Então, é muito difícil você tratar o bruxismo em si. Mas o primeiro passo é a conscientização e a proteção. E quanto antes a conscientização e proteção, melhor é que você não vai ter a perda ali de estruturas que você vai ter que repor com o dentista, restaurá-las depois. Você falou de outras áreas aí, mas quem pode dar o diagnóstico do bruxismo? Olha, o diagnóstico do bruxismo, os primeiros sinais clínicos, ele vem da boca. Então, o profissional mais apto ali para intervir no início é o cirurgião dentista, né? Agora, para tratar a ansiedade, para tratar o estilo de vida e tudo mais, aí já são outros profissionais. O Marco, a gente falou muito da ansiedade, do estresse. As crianças também têm bruxismo, não? Exatamente. O excesso de tela em crianças, aí o excesso de ansiedade, o meio em que porque a criança também já está ansiosa, né? Sim, e também hoje a gente tem todos os distúrbios psíquicos que acometem cada vez mais as crianças, né? E aí a gente já fala do autismo, que a criança já fica um pouco ansiosa, estressada de natureza, entendeu? Eu não posso muito falar da área da pediatria porque eu tenho pouco conhecimento,
Mas esses excessos de tela, essas questões, o ambiente em que a criança vive, né? Então isso tudo influencia, e existem crianças já medicadas para medicações de estresse e ansiedade, entendeu? E qual que é o tratamento, o principal tratamento? Um estilo de vida saudável, menos estresse, menos trabalho. Aonde esse lugar? Onde né? Mas é aquilo que a gente fala, isso não acontece de uma vez. Isso é uma busca. Então, é iniciar uma atividade física. Marco, eu estou trabalhando para comer, não tenho dinheiro para uma academia e tudo. Gente, faz uma caminhada, escute uma música que você gosta. Às vezes, a gente está correndo tanto atrás, e eu falei isso até com minha terapeuta uma vez. Falei, cara, a gente está tão correndo, que hoje eu acho que eu já alcancei alguma coisa, eu continuo correndo, mas eu não sei para onde que eu estou correndo mais. E aí é o último momento que você tem que parar, meditar, entender um pouco, se afastar. Eu sempre me pego muito me comparando em redes sociais, e eu acho que todo mundo hoje faz um pouquinho disso, entendeu? Então, assim, não existe esse lugar perfeito, mas com uma condição, a partir do momento que você sabe que aquilo faz mal à saúde dos seus dentes, à sua saúde geral, você sente dores, reflexo disso, você não tem um sono reparador, é preciso você correr atrás disso, enquanto há tempo. Existe alguma alternativa caseira? Olha, existe. Existem as massagens musculares, se existe a dor, um paninho de água morna para que o sangue circule ali naquele músculo e alivie a dor, um relaxante muscular que você já tenha costume de tomar, mas a partir do momento que isso está virando rotina, né, é interessante que você busque ajuda profissional. Mas esses auxílios caseiros, eles mascaram sintomas, e aí a gente tem que tratar a causa. Né? O dentista, por exemplo, ele trata o que o bruxismo causa, que é, no caso, o desgaste excessivo dos dentes. Mas ele não trata a causa. Eu não sou capacitado a tratar uma pessoa com estresse e ansiedade. Entendeu? Então, por isso que o tratamento ele precisa ser multifatorial. Multifatorial não, desculpe. Multidisciplinar. Né? Mas o dentista, por exemplo, que notar esses sinais, ele já faz esse encaminhamento. Você vai ter que sair daqui, é legal você procurar se necessário, já faça a reposicionamento dental das estruturas perdidas, porque existem casos de bruxismo severos, casos que a pessoa perde metade do dente. Então, a gente já precisa intervir, proteger aquilo que foi feito, e sim, devolver a saúde, devolver a estética dos dentes e tudo mais, e, ao mesmo tempo, em contrapartida, encaminhar um profissional que talvez vai utilizar algum tipo de medicação. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo tipo de medicação antidepressiva, ela para o bruxismo. Geralmente, algumas medicações antidepressivas, elas aceleram o bruxismo. Então, não adianta também você ir ao psiquiatra e não trazer um relatório de volta para o seu dentista, porque existem medicações, inúmeras medicações, as medicações de concentração, por exemplo, que são medicações que aceleram um pouquinho o bruxismo, entendeu? Então, a gente precisa caminhar junto, dentista e terapeuta, dentista psiquiatra, ou a equipe que o paciente escolher ali para que seja tratado. A toxina botulínica é indicado? A toxina botulínica, ela vai tratar o sintoma. Ela vai ali no músculo, relaxar aquele músculo por um determinado período de tempo. Nós estamos falando do famoso popular Botox, é isso? Botox, isso. O Botox, ele trata o bruxismo? Não, o Botox, ele alivia o bruxismo. Eu não vou aqui falar que eu nunca utilizo o Botox, mas em casos muito específicos, em casos de crises, em casos em que o paciente precisa mesmo de um relaxamento e de um tempo para procurar ajuda. Mas assim, você fica refém ao Botox, ele acaba com 3 meses para bruxismo. Então, de 3 em 3 meses você tem que fazer uma aplicação de toxina botulínica, é extremamente caro. Junte esse dinheiro e procure ter um estilo de vida melhor, procure um psiquiatra, procure uma medicação e tudo mais, entendeu? Eu sou um pouco mais conservador com isso, eu não quero ali totalmente vender o Botox, eu quero resolver o problema daquele cliente que me procurou.
Eu tenho problema de bruxismo e eu sou partidária da plaquinha. Exatamente. A placa mais que resolve o certo. meu problema. Quando eu esqueço, existe realmente o desgaste do dente que eu tenho que realmente repor com massa e tudo. Um custo não é barato, né? Porque a reposição não é só um dente, acontece desgaste em vários dentes. E aí imagina você ter que, se um dentinho é caro, imagina você pagar por 28, que geralmente é a quantidade que nós temos na boca. E aí são trabalhos que são realmente difíceis, além de demandar tempo. Então, se o paciente ele já tem uma vida estressada, uma vida estressante, ele vai passar lá 4 horas cada consulta na cadeira, é extremamente difícil. Por isso que eu também sou do time plaquinha, tá, Sônia? E se você vir e fala assim, é difícil um diagnóstico. Quando você comentou aqui, né, que tanto é diurno como noturno, a questão do bruxismo, aí logo eu peguei, eu senti na hora que eu estava com o dente apertando, entendeu? Não é um negócio tão automático. É que uma você válvula de escape não do seu percebe organismo, que está acontecendo. Como eu descobri o bruxismo? Eu descobri com a dor nas mandíbulas. Senão, eu não saberia que eu tinha Porque bruxismo. você tá ali você tem um bruxismo e também um apertamento. Você está lá o tempo todo apertando. Aquele músculo está o tempo todo contraído. Quando você relaxa, o que você vai sentir? Dor. Se você fica 1 mês sem ir na academia, depois você vai lá e treina um pouquinho dos músculos, o que você sente 3 dias depois? Dor. E aí você está dia com 24 horas, 15 horas você está lá, na frente do computador trabalhando, dirigindo você está travado, dormindo você está travado. Quando você alivia, o que vem? A dor. E esses músculos da face e os músculos cervicais estão todos interligados. Então existem também as dores reflexas. Uma dor aqui no pescoço que não passa, aí você toca na mandíbula, aqui no masseter tem um nódulozinho. Então essa é uma inflamação muscular muito grande, entendeu? Porque você está ali com o sistema estomatognático, ele foi criado e ele serve para ser usado. Ele não serve para ser sobreusado. Então, você sobreusando, ou seja, usando ele excessivamente, tudo em excesso, né? Você falou do apoio psicológico que pode resolver o problema. Ajudar muito o problema. E é um apoio que você tem que ter pro resto da sua vida, ou vai chegar uma hora que você vai conseguir trabalhar este apertamento que não vai acontecer mais? Sim. Na verdade, o bruxismo, ele tem aquelas pessoas que têm o bruxismo sempre. Eu tenho pacientes adolescentes, por exemplo, que desenvolveram o bruxismo na fase de pré-vestibular, passaram o vestibular, tá tranquilo, mas ainda faz o uso de placa. Então vai depender, você precisa entender e ser um pouquinho mais que dentista nesse momento do diagnóstico. Como é que é essa placa? Essa placa é uma placa de acetato, de acrílico, que protege todos os seus dentes. Sabe, bem parecido, não é igual, tá? Mas para fazer uma analogia aqui, para ilustrar, a placa de proteção de boxeador. Sabe? Sim. Porque ao invés de você ranger dente com dente e desgastar dente com dente, você vai ranger dente com placa. E a placa sendo menos dura que o dente, desgasta a placa e você não vai ter o desgaste do dente, que é interessante. Sem dúvida, né? Café e álcool, tem alguma coisa a ver? É um estimulador para o bruxismo? O café, ele é um estimulador do sistema nervoso central, o álcool é um estimulador do sistema nervoso central, o excesso de tela é um estimulador do sistema nervoso central, o celular... O mundo é um estimulador do sistema central. Não, vocês A vida. Há de concordarem comigo que a gente nunca teve tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. A gente abre o chat GPT, ele te responde sobre tudo. Você abre as redes sociais, você pensa, não sei se já aconteceu com vocês, nossa, estou precisando comprar cueca e meia. Do nada já vem ali 3, 4 patrocínios de cueca e meia. Então a gente nunca foi tão bombardeado com música nova sendo lançada a todo tempo. Tem música que foram lançadas esse ano que eu acho que eu nem escutei, entendeu? Música nova. Eu tô na década de 1990 ainda com a música. Entendeu? E esse acúmulo de informações, a gente nunca teve acesso a tantas informações e eu acho que o nosso organismo não está preparado para isso.
E aí vem esse estresse, essa ansiedade e todas as consequências disso. Eu falei do bruxismo, mas tem todas as consequências no estômago, no intestino, nos rins, né? Em todos. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é um sistema que está todo interligado. Ter um bom sono, uma noite de sono, é interessante? Me passa a receita. Eu também quero. Compartilhe comigo também, por gentileza. Porque, na verdade, dormir, eu acho que todo mundo tem dormido. Mas o sono real e reparador são raras às vezes. Eu acho que eu tinha um costume muito grande de dormir domingo à tarde. E era aquele sono que eu dormia, e sabe quando você acorda, que você não lembra nem onde você está? E tem algum tempinho que eu não tenho mais esse sono. E mesmo com o auxílio de alguns medicamentos. Você pediu a receita. Me diga. Há pouco tempo, eu aprendi. Eu tenho muita dificuldade de dormir. Geralmente, eu durmo depois de meia-noite e 6 horas eu já estou de pé. Aí, eu aprendi a deitar, respirar fundo e soltar. Faço umas 10 vezes. É fatal. Eu simplesmente consigo dormir. Existe hoje a higiene do sono, né? Que é a partir de tal momento você não pegar mais a tela, a partir de tal hora do dia, 4 da tarde, já não tomar mais café, que é estimulante. Né? Esse negócio de não tomar mais depois de tal horário também é um negócio complicado, porque eu evito tomar água para não acordar com vontade de ir ao banheiro. Então, para tentar barrar um dos motivos para acordar durante a noite. Mas aí, semana passada eu estava lendo que é um perigo você parar de tomar água, tipo 6 horas da tarde não toma mais água para evitar ir ao banheiro durante o sono, porque de noite o seu sangue vai engrossando mais, os ataques cardíacos acontecem na maioria das vezes de manhã. Pega essas fontes, Aí você, nossa senhora, então eu tenho que tomar água sim antes de dormir, porque senão o sangue vai... Na verdade é interessante, se você se hidrata ao longo do dia, durante o dia inteiro, né, não vai te fazer falta água à noite, então assim... porque é igual a história do ovo, né? Uma hora pode, uma hora não pode. O ovo foi tão condenado, né? E hoje é o segundo melhor alimento. Hoje ele está absolvido, né? O ovo. Se não for frito no óleo de soja, ele está absolvido. Exatamente. Doutor, em relação ao tratamento do bruxismo, a melhor indicação ao primeiro momento que sentiu o ranger dos dentes é procurar um profissional, né? Procurar um profissional da odontologia. Né? Porque você precisa entender o quanto você já perdeu de estrutura dentária e proteger para que você não perca mais. Porque reabilitar, além de ser muito caro, é muito difícil. Entendeu? E a gente tem que entender, desgastou o esmalte, ele não cresce mais, ele vai ter que ser reposto. E reposto às vezes com porcelana ou com resina composta, que é os melhores materiais que a gente tem hoje. Mas nunca vai ser igual ao seu dente. Independente. Pode ficar melhor em questão estética ou pior, mas nunca vai ser igual, né? E logo após isso, que esse profissional te oriente, que te dê dicas de como você possa viver longe do estresse e ansiedade. Eu acho que o profissional da odontologia também não é o mais indicado para isso, mas te encaminhar para um terapeuta. Né? Agora, será que a gente pode começar a apertar o dente por pura mania? Pura mania, sim. Sem necessariamente estar estressado? E ranger também. E não só esses hábitos, tá? O hábito de palito de dente, tem gente que fica mastigando palito de dente. Tá trabalhando no escritório raspando caneta no dente, ou mastigando ponta de caneta, ponta de lápis. Comer unha, por exemplo. Tem gente que tem esse hábito e não é necessariamente estresse ou ansiedade. A pessoa já cresceu comendo unha. Mas geralmente ela vai comer unha para aliviar. Ela cresceu, é igual o bico. O bico não é um prazer para criança. O roer unha é um prazer para esse adulto hoje. E ele só vai buscar esse tipo de prazer ou no tédio ou na ansiedade, que é provocado pelo bruxismo, que é provocado pelo estresse e ansiedade. Né? Então tem cura, né? Controle. É como se fosse uma depressão. Você nunca vai ser curado de uma depressão. Uma hora ou outra, você pode entrar em uma crise, né? Mas ela tem controle. É igual um hipertenso.
Você não tem uma cura da hipertensão, mas você protegendo os seus dentes, você tendo uma rotina de hábitos saudáveis, uma vida saudável, essa doença ela entra em controle. Essa condição ela entra em controle. Então, para falar a palavra cura hoje, ela é bem complicada a falar, mas existe sim um controle. Tá? E um controle bem rigoroso e muito bem feito, baseado em evidências. Ok, Carlos. Beleza, agora vou me policiar para eu não começar a apertar o dente de mania, né? Vai virar um problema depois. Eu tenho a mania de apertar os dentes dirigindo, vocês acreditam? Se eu pego o BR, eu já ponho a minha plaquinha, porque eu sei que eu vou apertar, porque eu tenho medo de dirigir em BR, mas volta e meia a gente não tem nada a ver com... Me passou uma bobagem aqui pela cabeça agora. Não tem nada a ver com mascar chiclete, não tem? Não, mascar chiclete falando do bruxismo, não. Bruxismo não, nada a ver com mascar chiclete, não. Mascar chiclete é um hábito mesmo, e se possível, masque chiclete sem açúcar. O Trident é uma boa opção. Ah, é? Por quê? Porque ele tem xilitol, e o xilitol não é um açúcar que a cárie goste muito. Mas aqui, o xilitol, nessa marca que o senhor citou aí, é uma coisa meio recente, não é não? Porque eu me lembro de... eu tenho um amigo dentista, já deve ter uns 10 anos que ele me falou isso, ele me falou de uma outra marca, de mascar, que essa outra marca é que tinha o tal do xilitol. Não, pra mas mim eu vi... sempre foi o Trident, eu não lembro do Trident contra porque você é muito jovem, né? Ele entregou que ele é velho. Olha o microfone, ele já se entregou. Doutor Marcos, mais uma vez quero te agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite, me chamem sempre, é uma delícia aqui gravar com vocês. Então tá, será um prazer, muito obrigada. Obrigado. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, mas aí a gente não deu conta da uva ainda. E olha que eu chupei uva. Valeu. Vou até pegar uma. Pode ficar à vontade. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.